Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa próxima aula. E hoje nós vamos abordar o tema de como as crenças influenciam a nossa performance. Eu vou pegar aqui o apontador a laser, porque a gente vai usar bastante ele aqui hoje. O que é interessante, então, dessa aula? Ela vai abordar, principalmente, o aspecto do segundo pilar que a gente conversou na aula passada. Na aula passada, nós abordamos a autopercepção, a objetividade e o respeito. A objetividade, nós já falamos na aula passada, que ela é muito mais relacionada à parte técnica do que à parte emocional, da qual é necessário que você estabeleça as suas regiões, o seu stop, o seu alvo, o gatilho que você vai usar para entrar nessas operações e de que forma você vai conduzir. Porém, a gente sabe que o emocional ele também influencia muito na hora da gente performar e o nosso emocional ele é diretamente ligado às crenças que a gente tem durante o mercado. Então vamos lá. É bastante falado que as crenças limitantes sobre dinheiro, esforço, dedicação, merecimento influenciam diretamente na performance do day trade. Tá, isso a gente já ouviu falar, é muito difundido nas redes sociais que as crenças limitantes, elas limitam a nossa performance. Só que a questão é, por que elas recebem o nome de crença limitante? Justamente por limitarem os resultados que a gente busca. De outra maneira, a forma de pensar está desajustada ao contexto que você está inserido. E aqui é muito importante a gente discutir o seguinte ponto: não é porque você pensa de uma forma específica no mercado financeiro e lá é considerado uma crença limitante, que quando você sai desse contexto mercado e leva para um contexto profissional, para um contexto escola, para um contexto de família, que essa forma de pensar ela vai ser uma crença limitante. Pelo contrário, a crença ela só passa a ser limitante a partir do momento que ela está desajustada ao contexto que você está inserido e, mais ainda, ela impede você de obter o resultado que você está buscando. Então, eu quero trazer um exemplo aqui muito pessoal do que acontece em relação à crença. Existem diversas formas da gente trabalhar e interpretar o payoff. Para algumas pessoas, o payoff ele é alongar o máximo que você puder as operações. Então, eu vou pegar uma operação de 15 pontos, 20 pontos, 30 pontos, 40 pontos, e isso eu vou considerar que é um payoff. Só que nas próximas aulas você vai aprender, existem pelo menos 3 maneiras da gente fazer payoff. A maneira da Natália é a seguinte: ao invés de eu ficar exposta 18 pontos em uma operação, eu prefiro fazer 3 trades de 6 pontos. 6 vezes 3, 18. Eu não estou fazendo também um payoff? Então, a maneira com que eu penso o payoff, se ela estiver exclusivamente associada a alongar as operações, ou seja, buscar maps longos, a partir do momento que eu vejo a Natália buscando 3 operações de 6 pontos, eu falo que aquilo lá não é payoff. Então, eu não vou conseguir sentir, eu não vou conseguir fazer aquilo de uma maneira que me traga conforto e que me traga confiança. Só que vamos lá. A crença limitante, ela está associada a limitar o resultado que você busca. Se eu estou buscando 18 pontos, seja alongando uma operação de 18, ou seja, buscando 3 operações de 6, eu estou limitando o meu resultado? Não. Então, pensar dessa forma é considerado uma crença limitante? Não. A crença só é limitante a partir do momento que ela limita você atingir o resultado que você busca. E se ela não está limitando o meu resultado, ela é uma crença limitante? Não.
Ela é uma forma diferente de analisar a situação. É mais uma relação de perspectiva. Só que quando a gente traz esse contexto em mercado, fica muito mais fácil da gente conseguir identificar. Só que o mercado exige uma forma de pensar diferente das quais praticamos durante a nossa vida. Ah, o que é isso, Natália? Que forma diferente é essa? Principalmente por a busca por resultado. Resultado é só quando eu opero bem? É só quando eu tenho gain, na verdade? Eu só operei bem se eu ganhei? Então, o mercado financeiro, ele vai pedir para que você trabalhe uma característica. Que característica é essa? Ampliar os seus horizontes em relação às perspectivas. Se você não amplia seus horizontes, se você não interpreta as situações de uma forma diferente, você não consegue, muitas vezes, alcançar os resultados que você busca. E olha que interessante, a gente está falando aqui, ó, as crenças limitam os resultados. Eu tenho que trabalhar com o resultado ou eu tenho que trabalhar com a crença? Eu tenho que trabalhar com a crença, com aquilo que é a raiz do meu problema. E a partir daí você vai começar a entender a principal estrutura da nossa mente e aquilo que vai embasar todas as nossas aulas, que é todo pensamento gera uma emoção, que gera um comportamento, que por fim gera um resultado. Então, se eu consigo entender dentro desse sistema que a raiz de tudo é o pensamento, inclusive a minha emoção só existe a partir do momento que tem uma ideia por trás, eu já sei exatamente onde eu preciso mexer. Onde que eu preciso mexer? Na minha crença, na forma como eu encaro aquela situação. Com que lente eu interpreto aquilo que aconteceu. Seja o resultado positivo, seja o resultado negativo, seja o gerenciamento de risco, seja a disciplina. E aqui vai ser a base para a nossa aula sobre disciplina. Qual que é a ideia da disciplina? Você só consegue ser disciplinado. Disciplina é um comportamento a partir do momento que você tem consciência sobre o porquê você tem que fazer daquela forma. Nenhuma regra que você tem no mercado, nenhuma maneira que você conduz seu trade é por acaso. Tudo depende de como aquilo vai impactar o seu emocional e, por consequência, os seus comportamentos, que no fim de tudo vai te gerar um resultado, ou proximidade com a sua consistência ou afastar você da sua consistência. Mas se a gente for olhar aqui, a gente desconstrói uma outra ideia. A emoção é o problema? Não. O problema é o que está na raiz. O que é a raiz? É o pensamento. Então, aqui a gente vai começar a plantar a semente de todas as nossas próximas aulas, que são o quê? Quais os pensamentos que você tem antes, durante e após as suas operações? Quais pensamentos desenvolvem em você a ansiedade? Quais pensamentos desenvolvem em você o medo? Que outros pensamentos desenvolvem em você a confiança? Ou seja, a sua emoção só é um produto da sua forma de pensar. Entendeu? Eu trouxe exemplos aqui para você. Vamos lá. Todo pensamento gera uma emoção, que gera um comportamento, que por fim gera um resultado. Pensamento. E se der stop? Esse é o principal pensamento para quem hesita. E se der stop? Que emoção você acha que você vai gerar, sendo que um pensamento ele é de insegurança? Coragem para você clicar na operação? Confiança para você poder entrar naquele trade? Não. Por consequência, qual é o comportamento que você tem quando você está com medo? Você hesita. E se você hesita
aqui, logo depois, o que acontece? A operação daria gain na sua maioria das vezes. E isso vai gerar em você o que a gente vai ver lá na frente, o acúmulo emocional, que é depois como eu vou avaliar esse resultado? É, putz, mas eu poderia ter entrado, estava dando todos os sinais, por que eu não entrei? Isso vai te gerar mais frustração. E muitas vezes essa frustração, para quem hesita, é transformada em que tipo de comportamento? Eu clico em qualquer lugar, porque eu vou virar para mim e vou falar o seguinte: agora eu não vou nem hesitar, o mínimo sinal que tiver eu vou clicar nessa operação. E aí, o que vai acontecer? A operação vai dar stop. E aí você começa a desenvolver um ciclo vicioso de sempre que a operação te gera insegurança, ela seria positiva. E muitas vezes, quando você está sobre o sentimento da confiança, não, agora vai, agora eu não vou hesitar, eu vou clicar mesmo e tudo mais, a operação é negativa. E a gente vai para qual polo? Não é porque a emoção é boa de sentir que ela é funcional para você na hora de operar. Isso é feeling. O feeling de mercado, ao longo do seu desenvolvimento, ao longo do seu tempo de tela, ele vai fazer o que para você? Ele vai dizer assim: que emoção você está sentindo agora e que tipo de resultado ela indica para você. Se você já começa a avaliar que medo, antes de você entrar numa operação que contém todos os seus 5 critérios, geralmente a operação daria vencedora, o que você vai fazer com medo? Você vai transformar o seu comportamento. Porque aqui você adquire consciência. Então, se todas as vezes que eu sinto medo, a operação seria positiva, o meu comportamento vai ser de clicar. E aqui está a explicação: o medo é gatilho de entrada. E como que vai funcionar todo esse processo? A partir do momento que você identifica a emoção, transforma o seu comportamento em algo possível de coletar os resultados que você busca, você vai gerando aqui uma amostra. Então, você tem gain, você tem gain, você tem gain, você tem gain. Esses gains vão gerar em você confiança. Aí você começa a mudar o seu emocional. Só que sendo bem honesta com você, qual é a última coisa que a gente consegue mudar na nossa estrutura? A emoção. Qual é a primeira coisa que a gente consegue mudar na nossa estrutura? Comportamento. Então, a disciplina, ela acontece quando a gente fala, segue a regra, faça todas as vezes da mesma forma, haja sempre da mesma maneira. Qual que é a função disso? É garantir com que os seus comportamentos proporcionem a você um resultado passível de proporcionar a você uma mudança de perspectiva e, consequentemente, modificar as suas emoções. Então, primeiro você modifica comportamento para gerar resultado, e resultado vai ser avaliado por você de uma maneira positiva, e esse pensamento vai gerar em você uma emoção positiva. Aí sim, a gente tem que a confiança vai ser possível de você utilizá-la como clique. Só que essa confiança que muitas vezes o paciente chega no consultório para mim e fala assim: eu preciso desenvolver confiança para clicar, ela não é condição para o clique, ela é consequência do clique. A emoção que você tem hoje, que é condição para clique, é o medo. Vamos aqui para o próximo exemplo. Ó. A condição que você tem para trabalhar o seu dia de fúria é a raiva. Se você não identifica que você está sentindo raiva, que você está frustrado, e você não conhece o impacto disso dentro ali da sua tomada de decisão, comportamento a gente vai chamar de tomada de decisão também, você não vai saber onde que você tem que trabalhar.
Então, se eu tenho o pensamento, preciso recuperar a perda, ele me gera uma emoção que é a raiva, faz eu entrar sem contexto e resultado me encaminha para um dia de fúria, o que eu preciso fazer? Identificar esses meus pensamentos. Ou seja, qual é a raiz de todos os problemas? Pensamento. E se o pensamento é a raiz de todos os problemas, onde que a gente vai ter que trabalhar? Identificando eles. E aqui eu deixo um exercício para você, ó. Agora é a sua vez. Anote todos os processos que você consegue identificar que acontecem com você. Não se preocupa de lembrar todos os detalhes agora e ao longo do tempo você vai complementando o exercício. Que exercício que vai ser? Aqui na plataforma vai ter em PDF para você. Isso daqui, ó. Qual é o pensamento que você tem? Geralmente, quais são as ideias que eu brinco? Qual que é a ideia de jirico que você tem ali na hora que você está na frente da tela? Que emoção aquela ideia causa em você e que tipo de comportamento você tem a partir daquela emoção? Que resultado gera em você? Identificou? Você vai começar a trabalhar o quê? Que tipo de comportamento você deve ter para curar o seu pensamento? Para trazer para você uma mudança de perspectiva. Porque o comportamento vai gerar resultados e os resultados vão ser elementos que possibilitarão o seu desenvolvimento. Então, vamos lá para o próximo slide. Ó. Feito o exercício, inicialmente, então, o que a gente vai fazer aqui nas próximas aulas? Começar a trabalhar as suas crenças, já que são elas que influenciam o comportamento, não é? Imagina eu, aquela crença lá do payoff que eu estava comentando com você. Se na minha cabeça payoff é só quem alonga a operação, quando eu faço uma operação, por exemplo, que eu quero 20 pontos, mas ela me dá 10, eu gero que tipo de comportamento? Eu pago demais para ver. Se eu pago demais para ver, ela volta na minha cara, porque era uma operação de 10 pontos, não era de 20. Isso vai me gerar o quê? Frustração. Então, eu tomei uma ação, nossa, por que eu não saí? Por que eu fui operar dessa forma? Porque por trás de tudo tem uma crença. Se eu desejo fazer payoff, payoff para mim é só quem alonga muito o trade, não é quem faz mais quantidade de trades, que tipo de comportamento eu vou ter? Fazer 3 operações curtas ou querer fazer uma operação muito longa? Eu vou querer fazer uma operação muito longa. Entendeu? E aí a gente começa a explicar o porquê você tem comportamentos que você tem durante o trade. Sabe aquela sensação de você sabe exatamente o que você precisa fazer, só que a hora que chega na frente da tela, você faz tudo errado? Por que você faz tudo errado? Porque a sua intenção não é a que você acha que é. Se você chega na frente da tela para não perder, você acha que você vai fazer uma boa operação? Você acha que você vai ter coragem de segurar o seu trade, de assumir o risco que aquela operação tem? Não, porque no fundo, no fundo, no fundo, os resultados que você tem são tão negativos, você está tão machucado, você tem tanto trauma, que no fundo, no fundo, no fundo, você só não quer se machucar mais. Então, por mais que você chegue ali na frente da tela falando, hoje eu vou pagar para ver e tudo mais, o que tem no fundo lá dos seus pensamentos são, não posso aumentar as perdas que eu já tenho. Então, dessa forma, o que você vai precisar fazer para essa próxima semana? Anote todos os pensamentos que você conseguir identificar, seja antes de uma operação, durante ou após uma operação. Por quê? Nós vamos começar a criar elementos para ajudar você a trabalhar essa autopercepção. Que pensamento é esse? Que impacto ele traz para mim? E aí a gente leva para cá, ó. Logo após você ter identificado
o pensamento, você deverá relacioná-lo com o impacto na sua performance. Te impacta de forma negativa? Te impacta de forma neutra? Ou é positivo? Por que eu pus positivo aqui? Porque você também tem pensamentos que são favoráveis. Um exemplo de pensamento favorável é o quê? Chegou na sua operação, respeitou os 5 elementos, você começa a trabalhar sua mente. Não, mas está tudo dentro da minha estratégia. Se está dentro da minha estratégia, eu vou respeitar a minha técnica. É um pensamento positivo. Ele impacta de forma positiva a sua performance. E é onde a gente vai começar a trabalhar. Sabe um outro elemento que é extremamente importante você saber? No fundo, você precisa desenvolver o seguinte, ó. Você tem uma estratégia técnica. Região, stop, alvo, gatilho de entrada e condução. Todas as vezes que eu digo, na maioria das vezes, que o mercado chega na sua região de compra, apresenta um fluxo ineficiente de venda e começa a entrar compra, você tem uma previsão de que aquela operação vai subir. Então, um conjunto de informações traz para você uma ideia de que pode acontecer muito mais um cenário comprador do que um cenário vendedor. Tudo bem? Agora, vamos pensar o seguinte. De que forma você pode coletar informações que você também consegue criar uma previsão se você vai para alta performance ou baixa performance? Se para a parte técnica é região, stop, alvo, gatilho de entrada e condução, para a parte emocional é o quê? Emoção, pensamento e comportamento. Se o seu pensamento e a sua emoção você já conhece como indicadores de alta ou baixa performance, você já sabe exatamente para que tipo de resultado você está encaminhando. Para que tipo de postura você está se encaminhando. Entendeu? E ao conhecer isso, você já sabe exatamente qual que tem que ser a sua atuação. Obviamente, a gente vai trabalhar aqui exercícios para isso, mas já vai começando a identificar, vai começando a perceber como que essas crenças impactam. Ao final, então, você deverá trabalhar na mudança de perspectiva, porque a raiz do problema não é o pensamento. A gente não vai trabalhar aqui com a emoção diretamente. Nós vamos trabalhar percebendo a emoção, mas identificando qual é a causa dela. Qual é a causa dela? A forma como você encara aquela situação. E a partir do momento que você desenvolve essas duas estratégias, poxa, eu tenho uma estratégia técnica e eu tenho uma estratégia emocional, a gente vai estar com os dois pilares da alta performance pronto. E a gente vai entrar num processo de cada momento que nós estivermos no trade, mediante a necessidade daquela operação, a gente vai acionar uma técnica. A hora que você vai entrar no trade, você vai acionar a parte técnica. Depois que você estiver mais no aspecto da condução, você precisa acionar sua parte emocional. Em que momento você percebe que o contexto exige de você? O que ele exige de você? Tem hora que ele vai exigir a técnica, tem hora que ele vai exigir o emocional. Ninguém fica 100% técnico. É impossível. Você é um ser humano, a não ser psicopatas. Só que eu confesso que eu nunca atendi um, porque eles não precisam. Então, aqui, ó, mais uma frase. O melhor amigo do trader é um papel com uma caneta. Por quê? Se você não anota qual é a região que houve absorção, qual é a região que houve exaustão, às vezes você quer deixar tudo na cabeça porque você vai se sentir melhor, não se preocupa com isso não, ao longo do tempo você desenvolve habilidade. Se você não anota ali qual é o pensamento que você está tendo, qual é a emoção, se você não para analisar isso, você se perde na bagunça das suas emoções. E a bagunça das emoções vai influenciar diretamente a sua performance. Então, aqui,
Para essa aula, como eu comentei, você encontrará os materiais necessários para as atividades disponíveis em PDF na plataforma. E para você ter o melhor aproveitamento, é recomendado que esses exercícios sejam impressos e preenchidos a caneta ou a lápis. Por quê? Nós vamos mexer e complementar com o máximo de sentido. Sentido mesmo, tato, olfato, paladar. Sentido vem de sentir. Se você não sente que aquilo faz sentido, tem um significado para você, se você não entende a importância daquilo, se você não entende que aquela mudança de perspectiva que você está se propondo, ela faz parte de você mexer na raiz do seu problema, você não vai conseguir fazer. Enquanto você não estiver amadurecido com a ideia de que o que causa muitas vezes a sua dificuldade, 99% delas, é a maneira com que você encara aquela situação, você não vai conseguir modificar as suas emoções. Você não sai da inércia. Que inércia é essa? Ficar sempre tendo os mesmos resultados. O mesmo resultado. E por mais que você tente, às vezes, buscar uma técnica nova, buscar um indicador novo, fazer algo totalmente diferente na parte técnica, não é isso que vai tirar você do lugar. O que vai tirar você do lugar, o que vai proporcionar a você um desenvolvimento, é você identificar quais são as crenças que você possui, de que forma elas impactam o seu emocional e de que maneira essas emoções influenciam o seu comportamento. Se você não entende, se você não reconhece que muitas vezes a forma que você pensa está desajustada, vamos lá, está desajustada ao mercado, ao contexto que você está inserido, você não vai conseguir ter os resultados que você busca. Quer ver um exemplo? Quem tem dificuldade de lidar com a perda, muitas vezes até identificar que o problema está na forma que a pessoa pensa, ela faz o quê? Tenta de todas as formas modificar o operacional dela a fim de que não tenha perdas. Então, eu vou tentar soltar uma parcial curta para aliviar o risco. Aí eu vou entrar com a mão muito grande e soltar a maioria dos meus contratos para poder afastar meu risco. Aí eu vou fazer scalper aqui de meio ponto. Se a operação não for a meu favor, eu já estou zerando. Por quê? Porque ao invés de você trabalhar a sua perspectiva de que a operação balança, que ela voltar é normal desde que esteja ainda dentro da sua estrutura, que se mantenha aquele seu gatilho de entrada, você entende o quê? A operação vir contra porque ela vai dar stop. E stop é um problema porque ele impede o meu desenvolvimento. Se você tem essa crença, de que forma que você vai se comportar? Você vai se comportar tentando construir um operacional de 100% de assertividade. E isso é impossível. E a hora que você se depara com isso que é impossível, isso te gera frustração, piora ainda mais as suas emoções. Então, ao invés de você trabalhar a sua mentalidade em relação à perda, para você se ajustar ao que o mercado pede, você tenta fazer um operacional que se ajuste à forma errada que você está pensando. E é errada no mercado, tá? Porque pode ser que fora dele não seja. Então, a crença não necessariamente ela é limitante fora do mercado, ela pode ser dentro. Então, se ela limita dentro do mercado, às vezes ela pode ser extremamente passível de ser desenvolvida fora. Te trouxe muitos benefícios e te trouxe muitas conquistas. Só que, a hora que você vai para o mercado, o contexto é totalmente diferente. Então, para a gente retornar aqui, o que você vai precisar fazer? Anotar todos os processos que você consegue identificar que acontecem com você. Por quê? Nós vamos começar a trabalhar o seu padrão de pensamento e de que forma ele influencia as suas emoções.
Aqui na plataforma estão as atividades que você vai precisar preencher. Qualquer dúvida que você tenha, estamos disponíveis no Instagram, no Telegram e no WhatsApp. Não fique com dúvida, pergunte, esclareça tudo que nós estamos aqui à disposição para poder te ajudar. Um grande abraço para você e até a próxima aula.